Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de devocional. E eu quero pensar com vocês nesse momento sobre milagre. E há milagres maravilhosos, grandiosos, milagres que nós vemos na Bíblia, nós vemos na vida de alguém e vivemos também muitos milagres em nossa vida. E às vezes nós, quando olhamos para o milagre, nós vemos milagres grandiosos, maravilhosos, mas os processos do milagre, eles talvez sejam tão grandes e tão maravilhosos quanto o próprio milagre em si. Já parou para pensar nisso? Os processos de um milagre, os processos de uma bênção, às vezes pode ser até mais interessante, pode ser até maior do que o próprio milagre em si. E eu quero convidar você a abrir o texto da palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo 6, o verso 13 e 14, para nós entendermos aqui o que está acontecendo, que vai ser sobre o dilúvio. Então, logo nos primeiros versos do capítulo 6 de Gênesis, vai falar que a iniquidade se multiplicou muito e, por conta disso, a maldade multiplicou muito e Deus, no verso 6, as versões vão dizer que Deus se arrependeu. E aí tem toda uma linguagem, uma figura de linguagem aqui que não é a questão agora teológica, mas é como se pudéssemos entender que Deus se entristeceu muito com a maldade do homem. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. É claro que Deus não se arrepende, é só uma forma de entendermos o sentimento que Deus estava sentindo, mas vamos deixar esse assunto para uma outra ocasião. E ali, com a maldade do homem, Deus determina que iria destruir toda a humanidade. E aí Deus olha para Noé e sua família. Noé é um homem justo. Deus chama Noé e pede para que ele construa uma arca. E ele constrói uma arca dentro das medidas que Deus havia determinado. E ele levou 120 anos para terminar a arca. Depois que ele terminou a arca, depois de 120 anos, aí nós estamos no capítulo 7 de Gênesis, ele entra na arca e depois de uma semana, depois de 7 dias, que ele terminou a arca, que ele entrou na arca, aí é Gênesis 7, no verso 10, depois de 7 dias, começa a chover. E a chuva dura 40 dias e 40 noites. Isso, a chuva dura 40 dias e 40 noites. É claro que o mundo inteiro ficou submerso, ficou alagado, e as águas duraram 6 meses. As águas duraram 6 meses e depois dos 6 meses as águas começaram a diminuir. E depois de um ano, aí nós estamos no capítulo 8 de Gênesis, depois de um ano, a terra começa a secar, e a terra fica seca. E depois de um ano e alguns dias, 1 ano e 10 dias, nós vemos isso no capítulo 8, depois de 1 ano e 10 dias, aí Noé sai de fato, ele sai da arca. E olha só, vamos ver o que Deus diz sobre isso já, como eu disse, né? Esse é o contexto da história. Olha só o que diz então, Gênesis capítulo 6, verso 13, olha só. Então disse Deus vamos ler de novo aqui. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o destruirei justamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Bem, então aqui foi a ordem que Deus disse a Noé para que ele construísse a arca. Então, olha que livramento. Olha que livramento que Deus deu a Noé e sua família, por ele ser um homem fiel, por ele ser um homem que
não compatuou com aquilo que estava sendo feito na humanidade naquela ocasião. E aí Deus preserva ele e sua família, e também os animais que havia naquela época, as espécies que havia naquela época. Moisés ajuntou e colocou na arca, como eu falei, né, das medidas que Deus havia determinado. E ali houve um grande livramento. E a história, aí nós chegamos no final do capítulo 8 de Gênesis, a história recomeça, já agora com Noé e sua família. Então, olhando assim, foi um grande livramento, foi um milagre, um grande livramento que Deus deu a Noé e sua família. Mas como eu falei no começo, o processo do milagre, às vezes ele é tão grandioso como o próprio milagre. Porque nós vemos aqui, que coisa maravilhosa, uma arca, que ali havia as espécies de animais, Noé e sua família, e ela ficou ali durante 1 ano, navegando nas águas, e depois eles receberam o livramento, e começaram uma nova história, um grande livramento, um grande milagre. Mas olha os processos desse milagre. Primeiro que eles ficaram 1 ano dentro da arca. 1 ano dentro da arca. E, na verdade, um pouco mais de 1 ano dentro da arca. E, nesse tempo, imagine como deveria ser ali a questão da alimentação, da higiene, do cuidado com aqueles animais, os processos do dia a dia, porque eles ficaram mais de 1 ano ali dentro. Então, imagine como deveria ser a questão da alimentação daqueles animais. Aqueles animais, possivelmente, a Bíblia não diz, mas pode ser que aqueles animais, quando estavam na arca, eles entraram pequenos, entraram talvez filhotes, não sabemos ao certo. Mas eles cresceram 1 ano. Então, em 1 ano, eles foram cuidados, alimentados. Havia ali talvez a forma de higienização, não sei. Mas pensem em 1 ano de processo ali dentro. E outra, pense na harmonia que estava ali dentro, porque, obviamente, nós sabemos que os animais eles têm uma cadeia alimentar. Então pense que poderia acontecer ali um problema muito sério com as espécies que estavam ali. Mas tudo estava em perfeita harmonia. Eles foram alimentados. Houve ali, a Bíblia não dá esses detalhes, mas eles todo dia dormiam, acordavam, tinha ali um trabalho, a limpeza, a alimentação, tudo que aconteceu ali durante todo esse ano. Imagina os processos que ali aconteciam. Então veja que os processos desse milagre, desse grande livramento, são tão maravilhosos quanto o próprio milagre. E não é só esse exemplo que nós temos. Por exemplo, nós temos a travessia, passagem do Mar Vermelho. E é maravilhoso porque imagina, o Mar Vermelho, imagina que ali não é água parada. Tá? Ali na verdade é um golfo, né? É um braço do mar. Então não é água parada. Então quando o mar se abre, a água da onde ela vinha, imagina que ela é corrente. De onde ela vinha, ela represou. E de onde ela escoava, do lado que ela escoava, ela parou. Porque ela poderia continuar escoando. Então, de um lado, a água ia ficar represada, e do outro lado, a água ia escorrer, ia embora, ia acabar. Mas não, fez um corredor. Isso é um grande milagre. É tão grande quanto a própria abertura do mar. Assim também aconteceu no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio muito extenso, ali de pelo menos 18 quilômetros de extensão. Ele é um rio muito extenso e muita água no rio, muita água. Ele é um rio fundo. Hoje está um pouco diferente a geografia,
Mas nessa ocasião que Josué atravessou com o povo o Rio Jordão, imagina a mesma situação, de onde vinha, descia o rio, quando o rio abriu para o povo passar, sentido a terra prometida, imagina que quando o rio abriu, de onde vinha a nascente, o rio represou e não transbordou, ficou parado. E de onde escoava a água, ela deveria acabar, a água deveria ir embora e não ia ter mais água ali. Não, mas a água também ficou parada. A água não fluiu, não foi embora. Então fez um corredor. Olha que coisa grandiosa. E eles passaram a seco. Então imagina um milagre quando está em Josué capítulo 10, no verso 12, quando Josué ora e aí pede para que o sol parasse, para que ele pudesse continuar a batalha, e ele venceu a batalha. Quando nós olhamos esse milagre, foi um grande milagre, o sol parou e ele continuou a batalha, mas quem conhece um pouco de ciência sabe que não foi o sol que parou. Parou foi o universo, todo o sistema solar, o que dirá o universo parou. Não foi o sol que parou. A Terra parou, a Lua parou, os planetas pararam. Então, o processo do milagre é muito maior do que o próprio milagre do sol parar, que também aconteceu quando nós vemos em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 11, quando fala que o sol voltou 15 graus, lá no relógio de Acás, quando o sol voltou 15 graus, para Deus demonstrar que estava ali cumprindo a sua palavra. Então, é muito grande, além de parar, não, ele não parou, ele voltou. Não é só o sol, não é só a sombra de um relógio, não, é todo o universo, voltou, recuou 15 graus. Claro, na perspectiva de quem estava na Terra olhando, observando. Isso é maravilhoso. Eu estou falando tudo isso porque na nossa vida nós temos milagres, nós temos bênçãos do Senhor. Deus toca no coração de alguém, acontece algo, enfim, nós passamos, sei lá, por uma cirurgia, Deus dá vitória, mas não é só isso daí, não é só essa bênção. No processo desse milagre, dessa bênção que você teve na sua vida, muitas coisas aconteceram. Muita gente estava envolvida. Muitas coisas se moveram para que aquele milagre acontecesse. Já pensou nisso? Já pensou que não foi só, eu estava doente, fui ao médico e ali Deus deu vitória, eu passei pela cirurgia, Deus me deu vitória. Não é só isso. Houve ali muitas coisas que aconteceram ali no decorrer, no percurso desse milagre, que são tão maravilhosos quanto o próprio milagre. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus ele cuida de cada detalhe. E quando nós olhamos para o milagre, nós sabemos que os processos para esse milagre são tão maiores e tão maravilhosos quanto o próprio milagre. Por isso é que temos que ser gratos, mas muito gratos, e prestar atenção, perceber Deus nesse processo. Então, seja grato a Deus e saiba que Deus, ele não só faz coisas grandiosas, mas no processo do milagre, Deus cuida de cada detalhe. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e eu espero que Deus tenha falado com você fortemente, e nós temos motivos de sobra para ser gratos a Deus. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.